Oi, gente, boa noite. Vou me descrever aqui rapidamente. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e lisos, e eu estou usando uma blusa amarela com umas borboletas coloridas. E atrás de mim é só uma parede branca e uns quadros com uns riscos coloridos. Hoje está um pouco escuro aqui porque a lâmpada acabou de queimar no meio do evento, então eu não vou poder consertar isso, mas não vai ter problema não. Eh, Como a doutora Renata explicou, né, a importância desse tema, é um prazer estar aqui com vocês todos. E, eu preciso falar com vocês um pouco sobre a importância dessas características, né. Por que que o instrumento deve ser biopsicossocial, por que deve ser interdisciplinar. E eu achei que uma boa forma da gente tratar disso seria mostrando um pouquinho do instrumento, que eu acho que muitas pessoas não conhecem ele ainda, né? Então eu vou falar aqui rapidamente do formato dele e de como que ele deve ser utilizado para a gente entender. Isso, o instrumento que eu digo é o seguinte: nós vamos falar da matriz do Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado, o IFBRM, que como o doutor Miguel já mostrou ali, né, nesse processo todo do GTI, a gente teve um trabalho árduo para a criação desse instrumento, que a doutora Isabel já falou, né, desde 2008, ainda antes mesmo do Brasil ratificar a Convenção da ONU, a gente já tratava sobre isso na tentativa de construir algo com a ideia da funcionalidade e com as características, né, adequadas para o nosso país. Então, gente, depois de tanta construção, de um trabalho científico e técnico e tudo mais, esse GTI acabou optando lá na sua votação, né, com a ausência do CONAD, da representação das pessoas com deficiência, tomou a decisão de eleger um instrumento que ainda não foi demonstrado para a gente, ele é descrito lá no documento 8 que o doutor Miguel mostrou, porém, essa descrição diz que ele usaria essa matriz do IFBRM, que eu vou mostrar um pouco para vocês, e agregaria uma parte lá do BPC somente para a parte função e estrutura do corpo, né, e fazendo uma distorção. Eu vou mostrar para vocês a carinha do IFBRM, justamente para a gente ver que ele já contempla todos os itens requeridos lá na Lei Brasileira de Inclusão. Não seria necessário agregar nada, pelo contrário. Se a gente fizer um complemento com certas partes, a gente vai causar um desbalanceamento na estrutura do instrumento. Ele não foi construído para ter nada agregado, porque ele já contempla tudo, né? Então, vou mostrar para vocês a carinha dele para ver por que que ele tem que ser biopsicossocial e ele contempla todas as necessidades lá da LBI. Bom, deixa eu só colocar no primeiro slide aqui. Já está aparecendo minha telinha aí para vocês, que aí eu não vejo mais, tá? Bom, como aquela introdução do doutor Miguel sobre como funciona a CIF vai facilitar bastante para a gente compreender. É um livro inteiro que trata de todos aqueles grandes grupos, né, da vida de um ser humano, desde o corpo até as questões ambientais, pessoais, e tem uma parte grande lá que trata o quê? De tudo que a gente faz no dia a dia como um ser humano. Então, são as atividades e a participação em sociedade, né? Então, a gente tem grandes temas ali que são aprendizagem e aplicação de conhecimento, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, a vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, né? E a parte ali das relações e interações interpessoais, da vida comunitária, cultural e política. A CIF tem todos esses grandes campos aqui do que a gente faz no dia a dia. E nesse trabalho de construção do instrumento foram selecionados, né, foi selecionado esse grupo de itens, a primeira versão tinha 41, depois teve uma versão com 57, e no processo de validação científica ficaram 38 itens distribuídos nesses grandes grupos da CIF, né? Na verdade, ela tem 9 domínios, porém 2 foram agregados com outros 2, então a gente tem 7 grandes grupamentos aqui. O que é a ideia dessas atividades? Gente, são aquelas atividades que são as mais necessárias para o dia a dia de um ser humano, né? E em vida em sociedade. E como funciona esse instrumento? Essas atividades, elas têm que ser avaliadas da seguinte maneira: isso não é um questionário de sim ou não, se a pessoa faz ou não faz. Os avaliadores, eles não vão lá perguntar para a pessoa se ela faz ou não faz. Por quê, gente? Assim não funcionaria, né? A avaliação, ela depende de uma compreensão do como a pessoa realiza cada uma daquelas atividades ali. Então, o avaliador ele tem que compreender, né, a descrição da atividade, os exemplos que tem no manual lá de capacitação e tudo mais, para ver
qual que é o nível de independência da pessoa para realizar aquela atividade. Eu vou explicar isso para vocês melhor. Então, para fazer essa compreensão, os avaliadores eles precisam entender todas as dimensões ali que o professor Miguel já mostrou, né? Não basta saber do que tem no corpo, tem que saber o que a pessoa tem no corpo, sim, mas tem que saber das barreiras que ela enfrenta, dos fatores contextuais, tudo o que acontece no ambiente dela que modifica a experiência de deficiência dela, como a doutora Isabel relatou, né? O momento que ela não tem o táxi adaptado, o nível de autonomia, de possibilidade de fazer as coisas de forma independente e segura, isso diminui bastante. Por quê? Porque tem uma barreira ali, ela deixa de ter, né, uma condição de acessibilidade que seria necessária para o desempenho de uma atividade. Então, é isso que a gente tem que compreender ao longo do instrumento, por isso ele não é um questionário de sim ou não, e por isso é que ele precisa de um olhar interdisciplinar, multiprofissional, né? Para que a gente compreenda todas essas esferas ali da vida do ser humano, a gente sabe que cada profissional tem uma formação ali, tem uma instrumentalidade, né? São conhecimentos que ele adquire na sua formação e que o fazem dirigir o olhar, o entendimento para uma certa parte. Ninguém consegue contemplar tudo, né? É por isso que a avaliação sempre tem que ter essas características, de ter mais de um profissional de áreas diferentes e que esses profissionais conversem entre si para a definição de como são essas atividades ali da pessoa, que é a parte de ser interdisciplinar, né? Outro ponto que a Lei Brasileira de Inclusão exige. Então, aqui eu não vou mostrar para vocês todas as 38, porque o tempo nem daria, mas eu vou dar um exemplo aqui ou outro em algumas partes, para vocês entenderem qual que é a proposta, né? Então, vamos pegar aqui o item 1.4. Ele é o item adquirir habilidades. Então, seria desenvolver capacidades básicas e complexas necessárias para a execução de um conjunto integrado de ações ou tarefas. Então, existe uma descrição do item na própria matriz do instrumento, né? Existe um item ali que faz referência à CIF, no caso deste é o D155, né? É o código que existe lá na CIF, e tem também a idade a que a pessoa já tem que ter, né, essa atividade, já tem que realizar essa atividade. Porque a gente sabe que a gente tem uma funcionalidade diferente. Crianças pequenininhas, né, elas não têm certas habilidades. Elas vão adquirindo à medida que elas vão crescendo, né? Então, essa comparação ali de autonomia, ela tem que ser feita em relação à realidade e à idade da pessoa. Então, daí que a gente tem essa estruturação das 38 atividades, elas vêm em 5 matrizes, na verdade, 5 faixas etárias diferentes. 0 a 4 anos, 5 a 10, 11 a 17, 18 a 59 e 60 ou mais, né? Então, são as 38 estão aqui, mas eu não vou mostrar para vocês, para a gente não gastar muito tempo. Vou dar um exemplo aqui numa parte mais de cuidados, né? De cuidar de parte do corpo. Então, refere-se aos cuidados pessoais, com pele, rosto, dentes, couro cabeludo, unhas, genitais, a partir dos 10 anos de idade. Então, cada atividade vai ter essa descrição aqui. E aí a gente tem que compreender isso, a forma como a pessoa vai fazer. E aí, o olhar biopsicossocial, ele é importante em várias situações. Vou dar um exemplo aqui da questão da regulação da defecação, né? Se a pessoa está com aquele olhar muito voltado para a parte médica, ela pode pensar, regular a defecação, eu tenho que saber como estão os esfíncteres, né, os músculos ali, as estruturas corporais em relação a isso. Não é isso, né? Isso tem muito mais coisas envolvidas. A gente vai ter informações aqui em relação, por exemplo, se a pessoa sabe o momento que ela pode fazer isso, né? O local em que ela pode realizar essa defecação, né? Então, assim, as questões de higiene, ou seja, as Para ela atividades. faltam 10 minutos. Ok, tranquilo, brigadinha. Então, a gente vai ter que observar com esse objetivo, né? Eu não posso ficar com um olhar para o corpo, tem que ser uma avaliação da atividade como um todo, de como a pessoa realiza e quais são as barreiras que ela enfrenta para isso. E aí, gente, a avaliação disso é feita como? Eu vou passar rapidinho, que a gente não vai falar dessas todas. A gente faz uma pontuação a partir da independência funcional. Ela foi baseada numa outra classificação chamada MIF, que é a medida de independência funcional, mas com uma adaptação para 4 níveis. Então, a gente tem 100 pontos com independência total, 75 quando é modificado, 50 quando existe uma dependência parcial de uma outra pessoa e 25 quando ela tem uma dependência total, ou seja, outra pessoa faz tudo por ela, né? E isso sempre é com a ideia do desempenho. O que que é isso, gente? É para avaliar o que a pessoa faz na realidade, porque o termo capacidade
seria mais uma ação teórica. Se tivesse todas as condições de acessibilidade garantidas, o que a pessoa faria? Não é assim, é uma coisa da realidade. Considerando o mundo em que ela vive, o ambiente habitual dela, o que ela é capaz de fazer, que é o desempenho, né? Então, se ela não cozinha porque ela não tem um ambiente adaptado para isso, é uma coisa. Se ela não cozinha porque ela não deseja, né? E nunca quis fazer isso, é outra coisa. Aí a gente avaliaria a capacidade. Mas se ela deixa de fazer porque tem barreiras, ela tem que ser avaliada pela realidade, né? E esse nível de independência, se ele variar em função ali de algum momento e tudo, a gente sempre faz a pontuação no nível inferior, né? O score mais baixo, que tem maior dependência, justamente com a proposta de preservação dos direitos. Se algumas atividades elas têm um caráter histórico, né? Como foi a educação da pessoa, o trabalho, a vida econômica, então a gente tem que avaliar a situação pregressa do indivíduo. E aqui, gente, vocês estão vendo que eu estou falando uma série de coisas, isso faz parte do manual de aplicação do instrumento, da capacitação que tem que ser feita, né? Não é qualquer pessoa que vai simplesmente pegar essa matriz e utilizar. Ela tem que ter esse olhar biopsicossocial e tem que saber como deve aplicar esse instrumento. Se tiver várias atividades no mesmo item, elas têm que ser avaliadas pela mais complexa, né? E tem que pontuar todas as atividades, o que eu já falei. Então tem que ter essa compreensão, se a pessoa ela não tem acesso a produtos e tecnologias que ela precisa, se o ambiente natural e físico dela não tem acessibilidade, ou não tem privacidade, ou não é um ambiente saudável, né? Se ela não tem ali uma rede de apoio, de relacionamentos, se ela vivencia situações de preconceito, de discriminação, de negligência, tudo isso aí, gente, são fatores do entorno que vão fazer o quê? Um impacto na funcionalidade, como o Miguel já mostrou lá para gente, não é? Então a gente precisa saber se ela tem uma rede de serviço para isso ou não. Depois de compreender tudo isso, como a pessoa realiza, aí vem a pontuação, né? 100 pontos se ela faz na velocidade habitual, sem nenhum tipo de modificação e em segurança, né? Considerando ali uma pessoa da mesma idade, da mesma cultura e da mesma educação que ela, né? Então, para fazer um parâmetro de referência. 75 pontos se ela fizer de uma forma mais lenta ou com alguma modificação. Então, se eu preciso para me alimentar uma colher que tem uma curvatura diferente do habitual, isso é uma modificação, né? Então, seria ali 75 pontos, por exemplo, na atividade de comer. E essa pontuação aí, ela se aplica também quando a pessoa faz, mesmo sem uma modificação específica, mas se depois traz uma consequência. Então, por exemplo, ela até se desloca fora de casa, mas aí ela sente muita dor, ela tem alguma complicação em relação àquilo. Então, ela também fica com 75 pontos. Se ela precisa de alguém ajudar em algum momento, seja no preparo ou na supervisão da atividade que ela está fazendo, isso já vai para 50 pontos, porque tem uma terceira pessoa envolvida em algum momento. E se ela não faz nenhuma etapa da atividade, ou se ela precisa de duas pessoas ou mais ajudando, ela fica com 25 pontos, tá? Então, por que eu estou falando dessa pontuação, dessa coisa toda? É porque a proposta do instrumento é avaliar essa funcionalidade, né? Que quanto menor a funcionalidade, maior é o nível de deficiência daquela pessoa. A gente tem políticas que exigem essa graduação, né? Então é por isso que o instrumento pensou nessa coisa da pontuação, senão talvez não precisasse nem disso, né? Bom, as barreiras, o doutor Miguel já mostrou em que grandes áreas que a gente pode ter ali, né, de produtos e tecnologias, questões ambientais, do apoio e relacionamento, atitudes, e também na parte de sistemas, serviços políticos. Toda vez que a pessoa tem uma pontuação menor que o 100, ela precisa passar por uma avaliação de quais são as barreiras presentes, né? A gente estava criando um sistema todo, principalmente o Miguel, de registrar quais são essas barreiras existentes, que seria fantástico para depois fazer o quê? Políticas públicas para melhorar essa situação, né? Mas aí essa proposta que incluía essa qualidade da informação foi rejeitada lá no GTI, né? Tem o processo do FUSIC também, que a gente não vai entrar em detalhes, mas ele funciona para quê? Como a matriz é única para todo tipo de deficiência, a gente sabe que algumas áreas da vida são mais impactadas por uma deficiência. Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela vai ter mais impacto naquilo que se refere à comunicação, mas nem tanto nas questões de mobilidade, né? Então, para isso, a gente tem que dar um peso maior àqueles domínios que são mais importantes conforme o tipo de impedimento que a pessoa tem no corpo, né? E para isso que o FUSI vem. Ele faz o quê?
ele faz uma diminuição da pontuação se a pessoa tiver pontuações mais baixas naqueles 2 domínios que são mais importantes para o impedimento dela. Então, se for auditiva, por exemplo, ela tem um impedimento que impacta mais na comunicação e na socialização. Então, esses domínios vão ser os preponderantes. Se ele tiver umas notas menores aqui, isso faz baixar todas as notas daquele domínio. E se acontece o que a gente chama de questão emblemática, que é um ponto muito importante conforme o tipo de impedimento, isso também tem um impacto. Então, a pessoa que tem deficiência física e desloca-se exclusivamente em cadeira de rodas, isso é diferente. Ela vai ter alteração de mobilidade com modificação, sim, mas a modificação é muito mais intensa do que a pessoa que usa, por exemplo, uma bengala, né? Então, para que isso seja valorizado, tenha um peso, se isso acontece, a pontuação também se reduz naqueles 2 domínios principais, tá? A gente tem, como eu falei, matrizes separadas por faixa etária, né? Eu não vou demorar muito nisso aqui, não. E o que é muito importante que a gente perceba, gente? Esse instrumento, ele só avalia aquelas restrições, aquelas alterações nas atividades que são ligadas ao impedimento. Isso faz parte da capacitação da pessoa. Acabou meu tempo já, doutora Renata? Vou encerrar aqui. Mais 2 minutinhos. Então tá tranquilo. O impedimento, então, gente, ele tem esse impacto avaliado em cada momento ali na matriz, porque esse foi um dos argumentos lá do lado do governo que queria cortar gastos, né? Então fez com que o instrumento não passasse dessa maneira aqui na votação do GTI. O argumento deles é que o instrumento só avalia atividade de participação, o que não é verdade. Por quê? Porque atividade de participação, eles são consequências dessa interação. Então, aqui tem uma figura, né, para quem não vai poder visualizar, em que eu coloquei um ciclo dividido em 4 partes. Nas 2 partes de cima eu falo de impedimentos e de barreiras. Esses 2 que são ligados, portanto, às funções e estruturas do corpo, né, que está no quadradinho aqui ao lado, e as barreiras ligadas aos fatores socioambientais, o quadradinho do outro lado. Esses 2 pontos, gente, é o que a gente chama de determinantes, né? Eles vão atuar ali impactando o quê? Nas atividades e na participação social, né? Então, se a gente avaliar esses 2 lados diretamente, não precisa. Por quê? Porque eles já estão avaliados indiretamente através da alteração na funcionalidade. Se eu tenho alterações de atividade e participação, elas são consequências de alterações no corpo e das questões ambientais, né, socioambientais. Ou seja, tudo aqui está avaliado integralmente, definindo ali um grau de funcionalidade e, consequentemente, um grau de deficiência. Então, aqui dentro desse modelo, unicamente utilizando a matriz do IFBRM, a gente tem a avaliação biopsicossocial completinha, com todos os itens que a LBI exige, né? E é isso que o pessoal às vezes estava argumentando que não. A gente tinha umas propostas ali de melhorias mais de qualificação da informação dentro do IFBRM, né? Mas que isso aqui não foi aprovado, porque a gente tinha essas propostas justamente para poder até facilitar nas políticas, para a gente conhecer melhor a situação do corpo, justamente para saber bem qual é o impacto disso na hora de responder a matriz, né? Então, infelizmente, essa parte aqui não foi aprovada, porque isso está lá no documento 13 que o Miguel mostrou. Então, acho muito importante todo mundo conhecer, porque esse era o modelo que os técnicos estavam defendendo, né? E o documento 8 é aquele modelo que foi aprovado, mas que a gente tem sérias restrições em relação a ele, justamente porque ele acaba pondo um peso muito maior no corpo. A Secretaria da Pessoa com Deficiência fez uma avaliação do instrumento do BPC vigente e isso foi uma pesquisa contratada, né? E isso mostrou claramente um predomínio nas questões que o médico respondia. E aí, esse predomínio está querendo, né, o governo está tentando carregar esse predomínio médico para um instrumento que vai ser para avaliação de todas as políticas. O BPC já é uma política restritiva. Do jeito que é usado hoje, o instrumento deles, eles têm blocos de avaliação, e se a pessoa tiver uma combinação desses blocos que não seja de moderada a grave, ela não recebe o benefício. Apesar de a lei não falar que o benefício é só para deficiência moderada e grave, né? Então, existe um recorte interno no instrumento. O IFBRM, ele fazia esses recortes em leve, moderado e grave de uma maneira explícita, né? E aí o governo não quis aceitar dessa maneira e quis fazer esse puxadinho, né, vamos dizer assim, agregou essa parte do BPC e tornou isso desequilibrado, com predomínio muito intenso
da parte médica do corpo. E isso é perceptível também no documento 8, quando eles falam que o perito médico federal será o único responsável para avaliar as pessoas para todas as políticas. A gente tem um gargalo gigantesco já só com o BPC. Imagina se eles fossem avaliar 34 políticas federais que a gente tem, né? Passe livre, tudo, tudo, tudo seria avaliado pelo perito médico. E eles dão uma desimportância para a questão multiprofissional, quando eles falam lá que seria o assistente social, assim, se possível, se não fosse possível, podia até pegar um profissional externo. Então, a gente vê no documento 8 que existe um desmerecimento, né, das outras profissões em relação a essa avaliação aí, o que é um negócio muito sério, porque descumpre o multiprofissional e o interdisciplinar, tá? Então, nós vamos ficar por aqui, que eu acho que eu já até estourei meu tempo um pouquinho, e agradeço.